Pessoal, boa noite. A nossa live de hoje vai ser mais focada sobre regras do seguro. Então, todo mundo que já está aqui na live, que vai ter acesso também a essa live, já é parceiro da Comparar, já tem o seu link de acesso. Então, hoje eu queria fazer uma live mais direcionada sobre o que pode, o que não pode fazer, quais os pontos de atenção na hora da gente fazer essa venda do seguro viagem, algumas oportunidades de venda, os tipos de vendas que nós temos, alguns tipos específicos de seguro, e também hoje eu vou abrir para dúvidas recorrentes que a gente tem no dia a dia, de como parceiro já, não só apenas como dúvidas do seguro. Quero aproveitar também essa live para a gente fazer uma comparação que é muito recorrente, que a gente recebe aqui, que é aquela comparação do seguro viagem para o seguro do cartão de crédito, que a gente não conseguiu fazer na live anterior. Então, a gente vai aproveitar essa live e passar por todos os tópicos. Bom, vou apresentar aqui a minha tela, e eu quero fazer com vocês o primeiro acesso de vocês, né? Como que funciona ali o primeiro acesso. Deixa eu apresentar aqui a tela para vocês. Bom, quando você faz o seu cadastro, a gente já te encaminha, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, esse link do painel, que é o nosso site, né, compararsegurodeviagem.com.br/entrar. Então, aqui você vai colocar o seu e-mail. O e-mail que você vai colocar aqui nessa tela é o e-mail que você realizou o cadastro. Então, aqui em e-mail, você vai colocar o seu e-mail, e a senha sempre vai uma senha padrão. Qual que é essa senha padrão? De 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o primeiro acesso, você vai colocar o seu e-mail e essa senha padrão. E depois que você realizar seu primeiro acesso, você vai mudar essa senha para uma senha de preferência. Então, colocou e-mail, colocou a senha, vai logar aqui no painel. E aqui, esse já é o painel de vocês, com todas as informações. Então, quais informações que nós encontramos aqui? Esse é o seu acesso, é o seu link de afiliado. Então, é esse link que você faz a divulgação para os seus clientes. Lembrando, tem duas formas de você trabalhar aqui com a Comparar. Você tem a primeira opção de usar como uma plataforma mesmo, onde você vai comprar, você vai pedir esse atendimento, ou você vai fazer as cotações para os seus clientes, selecionar o seguro para o seu cliente, realizar o pagamento e só encaminhar para o cliente a apólice e acertar com o seu cliente da forma que você achar melhor. Nesta forma, você aplica a sua comissão, que é de 30%, no ato da compra. Então, os seus 30% vira desconto e você acerta com o cliente da forma que você achar melhor. Muitas agências fazem desta forma por dois motivos. Primeiro, porque realmente a nossa tarifa é muito em conta. Então, tem as agências que preferem comprar com esse desconto e vender com um valor acima, um valor que é de mercado para o cliente. E aí você também já recebe a sua comissão no ato da compra, em forma de desconto. Tem agência que não quer lidar com o seguro, prefere encaminhar para o cliente o link de afiliado, o cliente acessa, faz a cotação, a agência não se preocupa com absolutamente nada, porque são as consultoras que vão entrar em contato, vai verificar o perfil desse cliente, verificar qual que é o melhor seguro para o caso dele, para aquela viagem específica. O cliente que vai fazer o pagamento recebe a pólice, todas as instruções junto ali, ele vai ter o suporte das consultoras durante toda a viagem e a agência simplesmente encaminhou o link e vai receber a comissão, sem ter nenhum trabalho, sem ter nenhuma preocupação. Então, você tem essas duas formas de trabalhar. Com esse link, você pode enviar direto para o seu cliente, e ele vai entrar, fazer a cotação, ser atendido, e você já recebe a sua comissão,
ou você que vai fazer ali a sua cotação. Então, aqui, ó, você Lisa, vai é só um copiar. minutinho. O José Duarte perguntou se você pode voltar e mostrar as duas formas de entrar. A forma de entrar, José Duarte, é a mesma. Você vai copiar aqui o link, tá vendo onde eu estou aqui na tela? Meu link de afiliado, aí tem escrito copiar. Então, você vai copiar esse link e vai colocar num novo navegador, ou você vai encaminhar esse link para o seu cliente. Então, olha só, nesse link, tá vendo aqui onde está escrito ó, afiliado? Ele tem a marcação que é o afiliado. E quem é esse afiliado? Ó, Lisa Nicásio. Então, quando você faz a cotação por esse link, e é muito importante que seja efetuado a cotação pelo link, por quê? Tem alguns clientes que esquecem de mandar o link para o cliente. E depois o cliente fala: ah, não, eu conheci vocês por tal pessoa. Só que a gente não consegue fazer a marcação, porque o sistema, ele lê o link. Então, é muito importante que você encaminhe o seu link para o cliente fazer a cotação. Então, quando ele acessar o nosso site pelo seu link, o sistema já vai marcar que essa venda é sua. Então, a gente vai fazer todo o atendimento sabendo quem é o afiliado, quais são os descontos que esse afiliado já permitiu, como, por exemplo, tem algumas agências que preferem já deixar também liberado 5% de desconto, que aí já fala o seguinte: olha, faz a cotação com a Comparar é a empresa mais bem avaliada hoje do mercado, ela tem 15 mil avaliações com nota máxima, você vai estar tranquilo em comprar o seu seguro numa empresa com renome, que tem qualidade, que presta assistência para você durante toda a sua viagem, e ainda você comprando lá, você vai ter o melhor preço, e eu ainda te dou ainda um desconto exclusivo, extra de 5%. Então, além dele dar o link de acesso para ele, para o cliente, algumas agências ainda preferem dar também um desconto. Então, quando o cliente ele acessa o site pelo seu link, a gente já consegue ver quais descontos que você já deixou liberado ali para o cliente. Então, por exemplo, tem muitas agências que divulgam no Instagram. Então, eles já divulgam, por exemplo, olha, uma campanha promocional você faz a cotação com a Comparar e tem um desconto extra de 5%, de 10%. Então, lembrando, você tem 30% para você trabalhar. Então, você pode usar desses 30% da forma que você achar melhor. Então, você pode dar 5% de desconto para o afiliado e você recebe 25% de comissão. Você pode dar 10% de desconto para o afiliado e receber 20%. Então, você trabalha da forma que você achar melhor. É, essa é a forma para o cliente. Ou você vai acessar pelo mesmo link e você vai gerar, que é o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, gerar a cotação já com o desconto aplicado. Então vamos lá, vou fazer aqui vou repassar primeiro o painel todo e depois eu faço a cotação, tá? Só para a gente conhecer o painel. Então, vamos lá. Ó. Aqui no painel, então, tem o seu link, tem ideias de conteúdo. Essas ideias de conteúdo, a gente coloca novos conteúdos semanalmente. Então, você clica nesse link, vai entrar ali no Dropbox com todas as ideias de como divulgar o seguro para os seus clientes. Então, todas as ideias prontas para você postar nas suas redes sociais. Inclusive, quem quiser ainda algum texto específico, como por exemplo, ah, não, a minha agência ela é focada de viagem para Disney. Vocês podem preparar um texto específico falando sobre a importância do seguro viagem para Disney. Nós também conseguimos elaborar textos e imagens personalizadas para vocês. Então, além de ter todas essas ideias de conteúdos que são atualizadas semanalmente, vocês também podem pedir os conteúdos, tá? É bem legal. Então, tem várias agências que são, não, é só para viagens de mulheres. Então, a gente já faz uma imagem falando da importância do seguro viagem para mulheres que viajam sozinhas. Então, a gente consegue personalizar todos esses conteúdos. Nessa parte aqui, ó, de comprovantes, fica todos os comprovantes das comissões que vocês já receberam. Então, fica aqui um link com todos os comprovantes, todos os arquivos. Aqui fica aqui, ó, um resumo, comissão total, todas as comissões que você já recebeu. Perdão, a total é
a recebida e a liberar. A recebida são os comprovantes, tudo que você já recebeu. E o saldo a liberar são as que ainda vai estar liberando para você. Outra pergunta frequente: quando eu recebo a minha cotação? Então, quando não sou eu que vou fazer a cotação e a contratação para o meu cliente, quando não for, então, a agência que vai aplicar a comissão em forma de desconto, né? Quando, então, o cliente vai fazer a contratação, quando que a agência recebe essa comissão? A comissão ela é recebida após a viagem do cliente. E por que é após a viagem do cliente? Porque o cliente ele tem até a data de embarque para ele poder fazer qualquer tipo de alteração ou cancelamento. Então, qualquer remarcação, troca de seguro, alteração de data, a gente consegue fazer qualquer modificação antes do seguro entrar em vigência. E isso é muito importante, gente, frisar com seus clientes. Inclusive, nos textos que a gente envia para vocês também, que a gente já encaminha ali com a policy, o texto de como que faz para acionar a seguradora, junto com o telefone da seguradora, junto com todo o passo a passo, né, de atendimento, a gente encaminha um texto informando para o cliente que só é possível fazer qualquer tipo de alteração ou cancelamento antes da data de vigência. Quando inicia a vigência do seguro, sai da nossa alçada, e aí já não é mais a comparar. Aí são as regras da seguradora. E nenhuma seguradora consegue fazer qualquer tipo de alteração ou cancelamento após a viagem ter iniciado. Então, por exemplo, meu cliente ele está com uma viagem agendada no dia por algum problema. Vou dar um caso que aconteceu semana passada com uma agência minha. O cliente ele foi embarcar e ele não estava com a documentação, o passaporte estava vencido. E ele não conseguiu embarcar. No dia da viagem, a gente conseguiria fazer um cancelamento ou uma alteração? Eu consigo, porque ainda é na data do embarque. Então, no dia, se tivesse entrado em contato com a gente, falando, olha, meu cliente não conseguiu embarcar, por qualquer problema que seja, ele não conseguiu embarcar. Então, a gente consegue ainda pedir para a seguradora, porque já na data, já não é mais a comparar que cancela, aí a gente tem que enviar um e-mail solicitando para a seguradora fazer esse cancelamento. Então, na data, a gente consegue pedir autorização e eles fazem para a gente esse cancelamento. Depois, por exemplo, foi dia 24. No dia 25, eu já não conseguia nem pedir autorização para a seguradora, e aí não tem mais o que fazer. Então, como solução, eu ainda sugeri para a agência tirar a nossa comissão, tirar a comissão dela, né, para a gente poder vender um seguro a preço de custo para poder atender essa cliente, para minimizar as perdas dela. Mas, realmente, cancelamento ou alteração a gente não consegue, porque aí já são regras da seguradora, não da Comparar. Então, é importante, gente, que no ato ali da venda do seguro, quando você entrega para o cliente a pólice, vocês encaminhem os textos igualzinho nós mandamos para vocês. Vocês vão ver que nos textos não tem o nosso nome, inclusive. Então, para quem não mostra, né, quem que é o parceiro, não se preocupem. Todo o nosso link de detalhamento, todo o link de cotação, quando a gente tem aquele detalhamento, não mostra o valor. Então, vocês podem mandar para os clientes despreocupados, mandar com o valor que vocês quiserem, que vai mostrar o que o plano cobre, sem mostrar o valor do nosso site, tá bom? Então, só terminando aqui de passar pelo painel, aqui vocês conseguem Ô, acompanhar Lisa, só aproveitando aqui, a Mari fez uma pergunta. Os materiais são atualizados ou são sempre os mesmos? Consigo colocar a minha semanalmente. logomarca nos posts para colocar no meu Consegue, perfil? Perfeito. consegue sim. Inclusive, Mari, é, cada imagem ela já tem uma parte em branco ali, um espaço padrão para você colocar a sua logo e colocar também o seu link de acesso. Então já tem aquela partezinha que fala, clique nesse link para você fazer a cotação. Sabe aquela parte para deixar já a imagem bonitinha? Já está toda preparada para você poder personalizar com o nome da sua agência, com o logo da sua agência e seu link de afiliado. Gente, que tiverem de dúvidas, vão mandando aqui no chat, ou pedindo ali também para o Alan também habilitar o áudio de vocês, tá? Só continuando a apresentação aqui do painel ainda, aqui mostra tudo, vocês conseguem ter um controle de tudo que está acontecendo no site. Fazer alguma pergunta?
Lisa, quando a gente põe o link ali, que você abre o link no navegador, que aparece aquela outra tela, ali você não tem a possibilidade de colocar para quantas pessoas que é o seguro, não é assim? Não tem isso. Não nessa primeira tela. Essa parte de quantas pessoas e quais as idades desses passageiros é na segunda tela, já é na tela de Tá. cotação, onde vai mostrar, aí a gente vai ter filtros. Essa é a nossa segunda parte da cotação. Na primeira, a gente vai colocar só destino, data de embarque e desembarque, nome, e-mail e telefone. Na segunda tela, que a gente vai colocar a quantidade de passageiros e as idades. Tá. Me perdoa que eu perdi ali o começozinho da tua aula. Eu fiz a pergunta mal. Eu queria saber como você faz a diferença de quando eu vou pegar uma cotação sem a comissão e com a comissão eu já entendi aqui que quando você vai pelaquela tela ali no navegador, você já automaticamente vai receber uma comissão. E como é que eu tiro essa comissão para eu pegar o custo net? Ah, maravilha, ótima pergunta. Essa é uma dúvida muito recorrente, inclusive eu quero fazer com vocês apresentando a tela. Deixa eu abrir aqui. Eu quero apresentar a tela para vocês, para a gente fazer esse passo a passo juntos, tá? Ó, eu vou apresentar aqui minha tela. Peraí que nós não te ouvimos. Agora sim, vocês estão me Agora foi. ouvindo? Sim. Alan, não tem como tirar e me deixar sempre, porque de vez em quando coloca no mudo e eu não consigo desmutar. Tem alguma opção para a gente tirar essa questão do mudo? Para a gente poder sempre falar? Se não tiver, a gente continua aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Não? Não. E aí, em relação a desmutar todo mundo, aconteceu um erro aqui nos meus participantes que eu não estou conseguindo desmutar. Mas se eu conseguir aqui, eu vou avisando vocês. O pessoal Tá falou que está bom. conseguindo ver a tela. Ah, perfeito. Então vamos lá. Dessa tela aqui, que a gente estava no painel, eu copiei, só repassar rapidinho. Aqui, ó, só. Aqui nós temos a conversão, quantidade de vendas, cotações, vendas do mês, comissão do mês, recebidos no mês. Vocês conseguem acompanhar todos os pedidos que estão com ou sem pagamento, as apólices enviadas, vocês conseguem ter acesso a tudo. Todas as cotações que estão pendentes. Então, só do cliente ter entrado no seu link e ter feito ali uma cotação, você já consegue ter esse acompanhamento dentro do seu painel. Então, Aqui, ó. pessoal, tá vendo? Ó, eu estou copiando aqui o link, que é o meu link de afiliado, e vou colar no novo navegador. E aí, colando o link, ele já vai marcar ali que eu estou dentro do meu painel. Então, na primeira tela, a gente coloca o destino. Então, vou pegar já algumas dúvidas aqui de destinos, tá? O seguro, ele tem a opção de continente, ou ele tem opção mundo, exceto Estados Unidos, mundo inclui Estados Unidos. Então, por exemplo, tem gente que fala assim para mim: ô, Lisa, meu cliente ele está indo para Itália, para Portugal, para tal, 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 e começa a me falar todos os países da Europa. Aí eu pergunto: ele está indo só para a Europa? É, só a Europa. Então, pode ficar tranquilo que qualquer país que ele esteja na Europa, ele vai estar coberto. Porque padrão, gente, o seguro ele tem a cobertura por continente. Então, ó, o que que a gente tem aqui de continente?
Europa, América do Norte, América do Sul, América Central, Ásia, África, Oceania, Oriente Médio. Aí nós temos Brasil, entende-se por Brasil, o Brasil nacional, que é quando a pessoa mora no Brasil e vai viajar para dentro do Brasil. E aí nós temos essa última opção, ó, de Brasil receptivo. O que que é o Brasil receptivo? É quando eu tenho um estrangeiro ou até mesmo um brasileiro, então ele está no exterior e está vindo visitar o Brasil. Então, Brasil receptivo. É muito importante saber essas duas diferenças, porque eu já tive alguns problemas de agências que estão indo fazer essa cotação sozinho e não entende a diferença e acaba vendendo um produto nacional, que é o Brasil, que é o nacional, viagem para dentro do Brasil, por um restritivo. E aí, na hora de precisar de uma assistência, não vai ter. Então, é muito importante. Um dos documentos que a seguradora pede na hora de um sinistro é a passagem. E se ela vir que a passagem não era um embarque no Brasil, o cliente já não vai ter um atendimento. Imagina, a gente está lidando ali com a saúde, com a vida daquela pessoa. Então, é muito importante saber essas regras. Então, em questão de continente, nós vamos ter Brasil para o embarque e desembarque nacional e o Brasil receptivo para o embarque internacional e desembarque nacional. Dúvidas sobre essas duas opções aqui de Brasil? Tem Tranquilo? uma dúvida aqui, que eu Ah, pus no chat, eu não sei se é referente a isso, tá? Mas ele mandou já tem ah. um tempinho, que foi Oséias. Ele falou assim: quando eu vou fazer o seguro para o cliente, eu quem faço o acionamento do mesmo, se precisar, ou eu posso fazer para ele, quando precisar acionar, o cliente pode entrar em contato. Ah, inclusive consegui liberar o microfone, então fique à vontade aí também para habilitarem, se Ah, vocês que quiserem. ótimo. Então, pessoal, fiquem à vontade aí de habilitar o microfone de vocês para a gente ir conversando. A live de hoje é para tirar dúvidas mesmo. Eu espero que todos vocês saiam daqui sem nenhuma dúvida de como que realiza a cotação e quais são esses pontos de atenção na hora da venda, tá bom? É, quando você vende um seguro para o seu cliente, não precisa se preocupar com quem vai fazer a solicitação de atendimento, porque nem precisa ser o próprio passageiro. Imagina, o passageiro está ali inconsciente. Qualquer pessoa vai poder acionar para ele. Então, é independente. Quem realiza a compra e quem vai fazer a solicitação de atendimento. Na hora que precisar de um atendimento, a seguradora vai perguntar o seguinte: qual que é o CPF? Porque às vezes ela vai pedir a pólice. A pessoa não vai ter a pólice em mãos. Então, vai passar o CPF. Ele falou: então, tá, você não tem a pólice em mãos, você não sabe quais são os dados? Me manda o seu CPF, porque com o seu CPF eu consigo localizar aqui na minha base. Aí qualquer pessoa vai passar o CPF, a seguradora já faz essa localização da pólice e já inicia ali, já abre um atendimento para o cliente. Inclusive, gente, outra dúvida que eu tenho sobre o atendimento é que, por exemplo, esse meu cliente está precisando de um atendimento, teve qualquer dificuldade. O diferencial da Comparar é que não é uma empresa que vende um site que o cliente está ali comprando e não tem ajuda na hora de um sinistro. Esse é o grande diferencial de uma agência, é você prestar esse atendimento. Hoje, a Comparar, ela tem acesso aos diretores de todas as companhias. É diferente de quando a pessoa está ali com um acesso dentro do local. Você vai para um vendedor local. Não, gente, a gente tem aqui acesso aos nossos representantes nacionais. Nós temos um volume de venda e a gente consegue resolver junto com a seguradora de uma forma muito rápida. A gente já consegue resolver para o cliente, às vezes sem precisar ainda por eles, porque a gente já conhece todos os termos e condições. E é muito importante saber a forma de falar, a forma de se comunicar com com a seguradora na hora de um sinistro. Então, a gente faz esse acompanhamento. Então, por exemplo, seu cliente teve um problema. Você vai passar para a gente: olha, meu cliente está. Aconteceu tal coisa com o cliente, ele já entrou em contato com a seguradora, que o primeiro contato é com a seguradora, a gente já passa o WhatsApp da seguradora salvo, como que ele faz para acionar, porque muitos clientes, inclusive, têm dificuldade de salvar um número internacional, então a gente já manda o contato salvo para o cliente salvar e já deixar pronto, porque a gente sabe que na hora de uma urgência e emergência, cada minuto faz diferença. Então a gente já deixa tudo pronto.
Teve algum problema, o cliente entra em contato com a seguradora ou vocês vão chamar a gente também e falar, olha, meu cliente está com qualquer problema. A gente entra ali no circuito para ajudar junto ali com a seguradora para resolver o problema do cliente o quanto antes. Era essa a dúvida? Consegui esclarecer? Ó, então vou continuar aqui, ainda sobre destino, gente. Quando o meu cliente ele está indo para Europa e está indo para, por exemplo, ele está indo para Portugal e vai passar pela Turquia. Então ele está indo para 2 continentes. Qual é o caso aqui? O que eu seleciono nessa primeira aba? Eu vou selecionar o continente que ele vai passar a maior parte da viagem dele. E depois, na segunda tela, vai aparecer os produtos que é mundo, exceto os Estados Unidos. Quer dizer que ele vai cobrir os 2 continentes, Europa e Ásia, menos Estados Unidos. Então, quando eu tenho um cliente que vai passar por vários continentes, eu seleciono o produto mundo, exceto Estados Unidos, se ele não for para os Estados Unidos, ou mundo, incluso Estados Unidos, quando ele for para os Estados Unidos. Ok? Vou fazer uma simulação aqui junto com vocês. Então, gente, sobre data, aqui é embarque e desembarque. Isso é uma dúvida muito recorrente. Muitas pessoas, na hora da cotação, acaba colocando a data de chegada no destino e não a data de saída no Brasil. E acaba perdendo coberturas importantíssimas, como cancelamento de viagem, atraso de voo, extravio de bagagem, porque a data do seguro já era quando ele chegava no destino. E aí o cliente perdeu várias coberturas importantes. A mesma dica na hora do retorno. Por exemplo, o meu cliente, ele vai embarcar, sei lá, 10, 11 horas da noite. Atrasou o voo. Ele não embarcou. Ele embarcou no outro dia, só que eu coloquei o seguro desse meu cliente para finalizar na data, porque ele ia chegar dia 23, 10 horas da noite. Só que o meu cliente não embarcou dia 23, meia-noite, 23 horas. Ele embarcou meia-noite e 1, é dia de 24. O cliente perdeu as coberturas de cancelamento, atraso de voo, todas as coberturas de voo e bagagem ele perdeu o direito. Então, retorno, eu sempre indico colocar de 1 a 2 dias, porque vocês, mais do que ninguém, já sabem o quanto que companhia aérea faz remarcação de voo. Então, é importante que a data de volta, se for à noite a data de volta, é indispensável que faça pelo menos um dia, ok? Para que ele tenha acesso ali a todas as coberturas. Lisa, mas eu fiz a cotação com a data exata, por algum motivo, esse voo foi remarcado com o meu cliente já lá. E agora, como eu faço? Tem como? Tem. Mas a gente vai ter que pedir autorização para a seguradora. Toda vez que é o processo de autorização com a seguradora é um pouco mais burocrático, que a gente já tem que mandar uma carta de próprio punho, dizendo que o passageiro está bem de saúde, que não precisa de ir em um atendimento médico no momento, que é uma remarcação por causa de alteração da companhia aérea. Aí a seguradora ela tem 72 horas, normalmente é 24, mas eles pedem para a gente 72 horas, para poder me mandar um e-mail falando que realmente eu posso fazer essa remarcação, fazer essa alteração, e aí sim que a gente consegue contratar uma nova apólice com esses dias, com esse adicional. Esse mesmo caso funciona para o meu cliente. Quer ver uma situação que acontece muito? Meu cliente está indo para a Europa, só que ele, na passagem, ele está dizendo que ele vai ficar só 2 meses, mas meu cliente vai ficar 6 meses, ou vai ficar mais. O que eu faço para esse cliente? O seguro, a imigração, por exemplo, na Europa, ele é necessário ter a comprovação do seguro viagem por causa do Tratado de Schengen, que é um outro assunto que eu vou até colocar aqui para depois repassar com vocês. Da obrigatoriedade da compra do seguro viagem para a Europa. É obrigatório, gente. Se você não informar para o seu cliente que está indo para a Europa que é obrigatório essa compra, você está deixando de realmente prestar um serviço bom ali para o cliente, porque o cliente, depois o gasto que ele teve com a passagem aérea, ele não sabe dessas condições de viagem.
Ele teve aquele gasto com passagem, gasto com hotel, e ele ser impedido de iniciar a viagem porque ele não teve a informação que a compra do seguro viagem é obrigatório. Lisa, mas meu cliente ele vai ser impedido de embarcar? Se ele for parado, vai. É uma roleta russa. Ele não para todos os clientes. Inclusive, esses dias, lá no grupo da SM mesmo, teve uma agência falando no dia, ele ainda não tinha, foi no dia que ele fez o cadastro com a gente, que ele teve uma passageira. Olha que legal. Ele tinha indicado o seguro. Ele não era parceiro nosso, mas ele já tinha avisado para cliente dele que era obrigatória a compra do seguro viagem. Ela embarcou, falou não queria, que ela já tinha gastos demais com a viagem dela, que ela não queria o seguro viagem, viajou pela conta e risco. Na hora de embarcar, ela foi uma pessoa que foi parada e ele mostrou lá os prints da conversa com ela, que ela tinha ali o comprovante que ela estava levando dinheiro, comprovante que ela tinha condições financeiras, hotel, tudo certinho, mas ela não tinha o seguro viagem, não pôde contratar na hora e ela foi impedida de iniciar a viagem dela, de embarcar, porque ela não tinha o seguro viagem. Então, assim, mesmo que seu cliente não compre o seguro viagem, é importante você explicar para ele que para viagem para a Europa é obrigatório e que na imigração eles param mesmo e vão pedir toda a documentação. E se ela não estiver com o seguro viagem, ela pode ser impedida de iniciar. Então é muito importante. Então, principalmente para a Europa. Para a Europa, o que eu indico para as agências? Vende junto. É um passageiro indo para a Europa, vende junto com a passagem. Explica sobre o Tratado de Schengen já ali para o cliente, e que é obrigatório, e que você já tem um desconto para comprar junto com a passagem e já vende o seguro junto. Explica para ele que você já vai vender o seguro específico, que vai atender o Tratado de Schengen, que vai ter as obrigatoriedades do Tratado de Schengen, que é os 30 mil euros de cobertura médica, vai ter o regresso sanitário, vai ter o traslado funerário e todas as obrigatoriedades que o continente europeu exige para um turista. Então, já embute essa venda do seguro viagem junto com a passagem, se possível. Se não, explica, deixa o cliente sempre bem ciente sobre essa obrigatoriedade. Então, vamos lá. Cheguei aqui na minha segunda tela, minha tela de cotação. José Duarte, é aqui que eu vou colocar a idade do meu passageiro, a quantidade e a idade. Então, olha só. Tá vendo aqui? Quantidade de pessoas? Aqui eu vou colocar, por exemplo, 2 passageiros. Quando eu coloco aqui quantidade de pessoas, olha o campo que abre aqui para mim, idade. Então, eu vou fazer um comparativo, vou colocar uma pessoa de 40 e vou colocar um com agravo de idade, que é a partir de 64 já tem agravo. Então, eu vou fazer uma cotação aqui já com essas duas idades, tá? Então, selecionei aqui, vou refazer minha busca porque eu adicionei idades. E aí ele já vai me apresentar só os seguros que atendem, neste caso, as duas idades. Eu vou ensinar vocês a fazerem duas cotações, tá? Essa primeira forma é o seguro que atende as duas idades. E vou ensinar uma segunda forma, que é a que eu mais indico, que é o que a gente faz aqui internamente, que é as idades separadas, porque acaba que fica mais em conta. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, olha só. Quando eu fiz essa cotação, ele vai me mostrar, então, os seguros que atendem 40 anos e também atende 66 anos. Então, ele já vai me mostrar aqui, por exemplo, esses aqui, My Travel 150, o 250, e aí todos os seguros. Gente, olha quantos seguros que aparecem aqui. E aí você vai me O perguntar, Lise, Oséias, o Oséias perguntou se o valor é por pessoa ou valor total. o valor é 100 por pessoa por dia. Vou mostrar aqui na forma da cotação como que ele aparece para o cliente, tá? Então, vou fazer a cotação aqui, ó. Peguei aqui um plano My Travel 40 e vou pegar o My Travel 150. Selecionei duas opções, posso selecionar quantas eu quiser. Selecionei aqui, vou gerar texto. Tá vendo aqui que um texto foi gerado? Copiei esse texto. Esse texto, ele está editado para ser enviado por WhatsApp. Então, vocês vão ver que ele é cheio de asterisco, porque ele já fica ali para os negritos do WhatsApp. Não vou conseguir mostrar para vocês, porque eu tive que trocar de computador, e nesse computador eu não estou com o meu WhatsApp logado. Mas aí vocês já vão ver que ele já fica todo pronto para poder fazer já essa
Só enviar para o cliente. Você não precisa se preocupar com nada. O Aleandro perguntou aqui, só recebemos a comissão depois da utilização do seguro? Espero chegar nessa parte. Então, vamos lá. Vou esclarecer esse ponto já, tá? Depende da forma que você contratou. Por quê? Você pode contratar como agência e aplicar a sua comissão como desconto e acertar com o seu cliente da forma que você quiser, da forma que você achar melhor. Então, dessa forma, você recebe a sua comissão no ato da compra, porque você recebeu os 30% como desconto. Se eu encaminhar o link para o meu cliente fazer a cotação, ele que vai fazer a contratação e pagamento, aí você só vai receber a sua comissão depois que o seu cliente viajar. Então, por exemplo, ele viajou agora em agosto, o fechamento é até o dia, é o 10º dia último do mês seguinte, então você vai receber a comissão até o dia 10 de setembro, porque até a data de embarque dele ele pode fazer alteração e cancelamento. Ok? Então, olha só, nessa cotação, ele já mostrou para mim, então, qual que é o destino desse meu cliente, quantos dias, porque o seguro, gente, ele é cotado por dia. Então, ele mostra quantos dias de viagem, qual que é o período dessa viagem, aí ele vai mostrar aqui no texto qual que é o plano, então, o plano MyTravel, com telemedicina do Albert Einstein, e esse plano é um plano que vai para a Europa, ele cobre só o continente europeu. Ele tem uma cobertura de US$ 40.000, ele vai mostrar para mim o valor do por dia. Então, o valor do por dia para uma pessoa abaixo de 65 anos e o valor para uma pessoa acima de 65 anos. Então, qual que é o valor total para a pessoa abaixo de 65 anos? 115. Com 5% do Pix, o valor fica 110, ou eu posso fazer esse valor aqui de 115 em 12 vezes sem juros no cartão. Qual que é a cotação, então, para a pessoa acima de 65 anos? 150. Então, ele já calculou aqui o agravo de valor de acordo com o plano escolhido. Então, R$ 143 com 5% de desconto ou em 12 vezes. Ele vai me mostrar o valor total, que é o valor dessa pessoa abaixo e dessa pessoa acima, porque eu coloquei que são duas pessoas, uma abaixo, uma acima. Então, ele já me mostrou aqui o valor total com desconto e o valor total em 12 vezes sem juros. Ele me mostra aqui o link de detalhamento deste plano. Eu vou entrar no detalhamento já já. E aí também o outro plano que eu selecionei lá era o plano MyTravel. Então ele vai me mostrar todas essas informações, o valor do por dia para uma pessoa abaixo, para uma pessoa acima, o valor total para duas pessoas e o valor com desconto e em 12 vezes sem juros. Ok? Lembrando sempre que essas cotações são válidas na data de hoje. Então o seguro ele tem alteração com câmbio. A gente compra o seguro em dólar. Então, os preços são sujeitos a alterações de acordo com as promoções vigentes e a cotação do dólar. Então, esse é o textinho que vocês podem editar e colocar o valor que vocês acordaram ali com o seu cliente, ok? Quando eu mando para o meu cliente esse link, deixa eu ver como que eu tiro isso aqui. Eu posso editar o valor e eu mantenho o detalhamento. E olha só, é assim que aparece para o cliente o detalhamento. Não aparece o valor. Ah, Lisa, tem algum PDF que eu posso encaminhar para o meu cliente? Gente, não. Nós já trabalhamos com PDF, mas as alterações de PDF são frequentes. Normalmente, todo final ali de mês a gente tem alteração de tarifas. Então, eles mandam os produtos, manda se teve alguma alteração. Quando era mensal, ainda era até mais fácil ainda de fazer o controle. Só que as seguradoras elas fazem alteração não tem data. Agora, no meio do mês, eles mandam uma alteração de produto. Alteração de não só alteração é de cobertura, de modificação de o valor da cobertura, alteração se a cobertura é por evento ou se é dedutível, que eu também vou explicar um pouco para vocês. Então, a gente não consegue trabalhar com PDF porque dá muito erro, porque as alterações são frequentes. Então, sempre manda o link de detalhamento, porque o link é online. Teve alteração no sistema, teve alteração no link. Então, essa é a melhor forma de trabalhar, tá? Com os links. Então, aqui a gente entra no detalhamento do produto. Eu vou fazer de uma forma rápida, explicando um pouquinho do que é as coberturas para vocês, para a gente não agarrar muito, para a gente entrar mais nos termos e condições de venda, tá bom?
Então vamos lá. Por exemplo, esse plano que eu peguei aqui é o MicroLevel 40. Ele inclui assistência médica em caso de Covid, assistência médica em caso de um acidente, de uma doença ou uma doença pré-existente. O que que é uma doença? O que que é uma doença pré-existente? Doença é uma doença nova. Doença pré-existente é o agravamento de uma doença que já exista, mesmo que você não saiba. Isso é muito importante de saber que existem essas duas coberturas por causa do seguro do cartão de crédito. Seguro do cartão de crédito e o seguro internacional. O internacional, quando ele tem uma cobertura de doença pré-existente, é $200. Então, você contrata um seguro lá de $100.000 e ele te dá uma cobertura de 100. Cobertura internacional muito alta vai ser $300, $500, que não é nada, não paga uma consulta médica. A probabilidade de acontecer, de ter um agravamento de uma doença que já existe, ela é muito maior do que surgir uma doença do nada. Então, por exemplo, um caso aqui que eu sempre conto, que é uma cliente que ela nunca teve cólica renal. Ela viajou e teve cólica renal, teve pedra no rins, ela não sabia que tinha pedra no rins. E era uma cliente que ela queria contratar o seguro do cartão de crédito, falou que ela não ia contratar o seguro porque ela tinha um seguro do cartão de crédito. E aí a gente falou, olha, não contrata o seguro a gente tenta, era Estados Unidos, e a gente estava explicando para ela que para os Estados Unidos a gente ainda indica um seguro de no mínimo 100 mil, porque é a medicina mais cara do mundo. Então não dá para você viajar para os Estados Unidos com uma cobertura menor. E ela falou, não, não vou contratar nenhum, porque eu tenho o seguro do cartão de crédito. Beleza. Viajou, não, ela resolveu contratar, só para ter de segurança, um seguro básico. Ela contratou um seguro de 60. Viajou, não deu outro. Teve cólica renal. Acionou a seguradora do cartão de crédito. Não tinha cobertura, porque o seguro do cartão de crédito não cobre doenças pré-existentes, não cobre gestantes e não cobre prática de esportes. Acionou o seguro do cartão de crédito, não tinha direito a nada. Acionou o seguro, ela já estava internada, já estava com uma conta mais alta. Ela ligou desesperada, porque ela já estava em contato com a seguradora também, e ela precisava que a conta já do hospital já tinha passado os $60.000. Ela queria alterar o produto contratado, ela queria um produto de 100. E infelizmente a gente não conseguiu ajudar ela. Por quê? Depois que viaja, não é possível fazer qualquer tipo de alteração e cancelamento. Então, ela precisava de um seguro maior, com uma cobertura maior, e é um caso que me marcou muito, porque foi um atendimento meu, e ela agradeceu muito, porque foi um atendimento que eu mostrei para ela as diferenças do seguro do cartão de crédito e de um produto específico. De insistência, ela resolveu contratar e ela precisou usar. Então, foi um caso que me marcou muito a forma que ela foi grata ali no final do atendimento dela. Ela entendeu que eu não pude ajudar ela para trocar, porque era como depois você bater um carro, depois que você bater o carro que você querer trocar o seguro. A seguradora não muda o tipo do produto depois que acontece um sinistro. Então, depois que se viaja, já não tinha mais como. Ela entendeu e ficou muito grata ainda por ter conseguido eh, ser. Ela teve o reembolso, não precisou pagar, porque quando ela foi para o hospital, ela foi pensando que ela ia ser atendida pelo seguro do cartão de crédito. Ela conseguiu ser, mesmo não sendo na rede credenciada, quando ela entrou em contato conosco, nós já informamos ali a seguradora. A seguradora, mesmo não sendo na rede credenciada, ela conseguiu fazer um cadastramento deste hospital, porque é de interesse da seguradora mudar a negociação com o hospital, porque o hospital, quando é direto um turista, o cliente final, eles enfiam a faca mesmo. É uma questão comercial. Eles começam a colocar itens que não tinha necessidade na conta. Então, a seguradora, quando você vai por um hospital, mesmo que não seja a rede credenciada, você entra em contato imediatamente com a seguradora, porque a seguradora vai tentar fazer esse pagamento direto para que não haja a questão do reembolso, porque uma conta que para ela já tinha passado de $120.000, ela conseguiu encaixar ali dentro do valor da seguradora. Eu não lembro os valores exatos, mas a diferença ainda foi muito pequena do que era. E ela ficou grata por isso, porque ela sabia que ela não ia ter o atendimento com o seguro do cartão de crédito que ela queria,
A conta tinha ficado muito acima dos $60.000, que era o valor que ela contratou, e na negociação que o hospital, que a seguradora teve com o hospital, reduziu a conta dela significativamente. Então, foi um caso que me marcou muito, e eu sempre falo, pessoal, seu cliente vai para os Estados Unidos, indica a melhor cobertura possível que ele possa contratar. Porque a gente contrata um seguro para não ter dor de cabeça. A gente contrata o seguro para ficar tranquilo. A gente vai olhar aqui o preço do seguro, gente. O seguro, ele custa por dia, olha, aqui eu estou olhando a Europa, R$ 13 por dia. O que são R$ 13 por dia para quem já gastou com tanta coisa na viagem? R$ 13 por dia, dentro de tantas coberturas que o seguro possui, não é nada. Então, não deixa o cliente viajar sem. Mostra para ele a importância. Então, cobertura em caso de acidente, doença pré-existente, assistência odontológica, cobertura em caso de extravio da bagagem, ele tem a cobertura na localização da bagagem e atraso de bagagem. Todo mundo conhece só o extravio, né? Então, o extravio é quando chegou no destino e a bagagem não. A localização de bagagem é a primeira cobertura que o cliente tem direito. Então, ele chegou no destino, a bagagem não chegou, ele entra em contato com a seguradora, porque a seguradora ela vai ajudar a localizar essa bagagem o quanto antes, porque é de interesse da seguradora que essa bagagem seja localizada o quanto antes, para não entrar em vigência a segunda cobertura, que é o atraso de bagagem. Então, a partir ali de um atraso superior, pode ser de 8 horas, pode ser de 6 horas, depende do seguro, cada seguradora tem um prazo diferente. Então, o cliente ele começa a ter direito a receber o valor para compra de itens de primeira necessidade, como higiene pessoal, roupas, então, para ele poder iniciar realmente a viagem dele. E também tem ali uma cobertura de danos à mala. Danos à mala, gente, alguns seguros já não possuem essa cobertura. E eu explico por que hoje já não é importante essa cobertura de danos à mala. Essa cobertura é uma cobertura que deixa o seguro muito mais caro, mas que o cliente muitas vezes não consegue utilizar. Por quê? Primeira coisa dos danos à mala. Responsável legal pela bagagem é a companhia aérea. Quando teve algum problema com a mala, ela vai pegar aquele documento. É importante tanto para extravio, qualquer problema que tenha com a bagagem, ele tem um documento de irregularidade com a bagagem. Então, um relatório de irregularidade com a bagagem que ele tem que pegar antes de sair do aeroporto. Então, bagagem foi extraviada ou teve qualquer dano à mala, ele precisa pegar esse relatório. Sem esse relatório, ele não consegue nenhum tipo de reembolso. Então, esse relatório é a companhia aérea que faz, dizendo que realmente a bagagem dele foi extraviada ou foi danificada. Quando essa bagagem ela foi danificada, a companhia aérea vai tentar resolver para o cliente ali, no ato. Beleza. Ela vai sugerir uma troca por uma bagagem nova, que ele já tem ali, ele já vai sair do aeroporto com uma bagagem nova. 90% dos casos já é resolvido. Aí não adianta, porque depois a seguradora não vai, você não vai conseguir nenhum tipo de reembolso de danos à mala, porque você não teve nenhum dano, você danou esse problema com a seguradora. Ela já te deu uma bagagem nova. Então, você não tem direito ao danos à mala. Beleza, minha bagagem era uma bagagem de marca, eu não quis fazer a troca por uma bagagem nova. Eu optei por fazer a recuperação dessa mala. Como que funciona essa cobertura? O cliente ele vai pegar esse relatório que ele realmente não quis uma bagagem nova e que ele vai entrar com o processo ali de pedir danos à mala. Ele vai fazer 3 orçamentos para recuperar essa mala, vai mandar esses orçamentos para a seguradora, vai pagar a, a recuperação dessa mala, vai mandar o orçamento que ele pagou realmente para essa bagagem, essa mala dele ser recuperada, e aí sim que a seguradora vai fazer o reembolso. Por que esse processo? Tem muita gente que tem danos à mala e que simplesmente queria ter ali a cobertura de $200, de $300, sem pedir a recuperação, sem mandar a bagagem para ser arrumada. E aí não tem cobertura, gente. Então, duas opções. Ou ele quer a recuperação e ele vai ter que mostrar o orçamento e vai mostrar que ele realmente recuperou, e aí sim ele vai ter o reembolso. Então, ele vai ter que ter essas comprovações.
Ou, se ele não quiser recuperar, ele quiser comprar uma mala de preferência dele, ele tem que comprar essa bagagem, ele precisa mandar essa nota fiscal para a seguradora, e aí sim ela vai dar o valor ali do reembolso de danos à mala. Então, você viu que esse não é um processo que, tipo assim, a minha bagagem foi danificada, me dá o dinheiro. Não. Tem que mostrar que realmente você quis recuperar a sua mala ou que você quis comprar uma outra mala, comprou, mandou a nota fiscal, e aí sim você vai ter o direito a esse reembolso. De todos os casos que nós temos, que realmente quer mandar arrumar essa bagagem, ou vai pedir, ou ele realmente optou por comprar uma bagagem da sua preferência, é 1% dos clientes. Então, assim, muitos clientes que querem esse danos a malas não conhecem como que funciona o processo de danos à mala. Então, eu gosto de explicar, quando o meu cliente ele fala assim, eu quero um produto, um seguro que tem cobertura a danos à mala. Eu explico para ele ficar ciente como que funciona, e aí eu pergunto, você quer mesmo um seguro que tem danos à mala? Mando um seguro que não tem, e expliquei como que funciona, e o que tem a diferença de preço, e fala, não, eu quero realmente um seguro que não tem danos à mala, porque ele vai ter essa cobertura já pela companhia aérea. Então é importante saber como funciona. Seguros em caso de invalidez permanente, morte acidental, regresso sanitário. Regresso sanitário é uma cobertura obrigatória pelo Tratado de Schengen. Regresso sanitário é o retorno ao Brasil em um transporte compatível com o estado de saúde. Vou dar 2 exemplos. Uma UTI móvel, em um caso mais grave, ou em casos mais simples. Meu cliente, ele estava, sei lá, participou de uma competição, quebrou a perna. Por ele tá com essa perna engessada, ele não consegue vir mais na classe econômica. E ele estava na classe econômica. Então, o seguro ele faz um upgrade de passagem para ele, para a primeira classe, para ele poder vir com essa perna esticada. Então, isso é o regresso sanitário. É o retorno ao Brasil e um transporte compatível com o estado de saúde dele. Traslado funerário é o traslado do corpo em caso de morte. Assistências especiais, como assistência farmacêutica. Assistência farmacêutica quer dizer que, além de ele ser atendido na rede credenciada da seguradora, onde ele não vai pagar nada até o valor que ele contratou, ele também vai ter direito do reembolso da compra de medicamentos. Olha que legal. Além de ser atendido na rede credenciada sem pagar nada por isso, ele tem o reembolso da compra dos medicamentos que esse médico passar. Lisa, ele vai ter reembolso da compra de medicamentos, sei lá, que ele resolveu ir na farmácia no exterior, é muito barato comprar remédio. Ele pode pedir o reembolso depois? Não, não era uma urgência e emergência. Então, só dos medicamentos que forem indicados pelo médico da seguradora, tá? Fisioterapia, uma cobertura obrigatória em muitas faculdades. Então, fisioterapia é a cobertura só em caso de acidentes. Então, se o meu cliente, sei lá, ele tem qualquer doença, alguma questão de mobilidade no Brasil, sentiu uma dor, e ele é indicado fisioterapia, é, vai ser autorizado fisioterapia? Não, porque não é uma urgência e emergência. A fisioterapia é em casos de acidentes, ok? Complicações na gestação. É uma cobertura muito importante, inclusive obrigatória também em faculdades, e é uma cobertura que você tem que prestar muita atenção. Porque as seguradoras, elas têm limite de semanas de gestação, têm limites de idades e tem também cobertura ou não em caso de parto prematuro para cobrir o bebê ou não. E aí é só pegando uma lista mesmo aí para vocês, porque é uma lista, cada seguradora tem uma cobertura específica. E aí o que que eu vou indicar para vocês? Tem algumas agências que preferem fazer a contratação sozinho. Quando a contratação for aquele básico, sabe, é uma família que está indo para Disney, não vai praticar nenhum esporte, não tem nenhuma gestante, sei lá, não vai para nenhuma viagem que tenha alguma competição ou alguma questão de esporte, alguma coisa específica. É só um lazer, é o básico. Não precisa se preocupar, todos os seguros do site vai cobrir esse básico. Tem um cliente que vai participar de competição, é um estudante, por exemplo, sei lá, bolsista CAPES, é um estudante dos Estados Unidos que tem as exigências também do governo, é uma gestante, não contrata sozinho. As especificações para esses grupos, cada seguradora tem a sua regra e são regras de não é só, por exemplo, gestante.
Por exemplo, tem várias seguradoras que cobrem até 28 semanas de gestação. Mas aí a gente vai ter que ver qual que é a idade da gestante e se quer ou não que cobra, se já tem alguma predisposição de risco, é importante que também já cubra o bebê. Então, nesses casos, não faça contratação sozinho. Aí eu oriento que quando vocês se cadastram, a gente já cria para vocês um grupo com 4 consultoras que vão ajudar vocês em todas as cotações, dúvidas de seguro, em tudo. Tem gente que prefere que não ser abordado por uma consultora, prefere que faça a contratação todo sozinho. E tudo bem. Gente, mas só façam isso se for esse básico, de família, sem nenhuma observação, tá? Se tiver qualquer observação, chama no grupo, porque são muitas observações a serem seguidas e eu ficaria aqui com vocês 3 horas repassando e não ia guardar, porque é muita coisa realmente. Beleza? Então, tem alguma observação na compra? Chama a gente lá, pede ajuda. A gente tem o maior prazer de ajudar vocês nessas cotações, tá? Então, para quem optar por fazer a contratação sozinho, tiver alguma cotação específica, chama a gente. Vamos continuar aqui ainda no detalhamento da cobertura. Traslado médico. O que que é o traslado médico? Traslado médico é aquela ambulância em caso de um acidente. Aqui a gente tem o SAMU. O SAMU é gratuito. No exterior, não. A ambulância, em caso de um acidente, para poder te levar até o hospital, também é pago. Então, o seguro também tem esta cobertura. É uma cobertura muito importante a gente prestar atenção, principalmente se é um esportista, se ele está indo, sei lá, praticar surf numa ilha no meio do nada. Aí teve um acidente grave, ele precisa de um traslado por helicóptero. Então, ele precisa ter uma cobertura de traslado médico alta. Então, eu já vou escolher um seguro com traslado alto. Ele está indo fazer uma expedição no Everest. Ele está indo fazer uma trilha, sei lá onde. Então, para esses clientes, eu preciso já procurar um seguro com traslado médico alto. Seguindo aí as coberturas do seguro. Olha, gente, olha o tanto de cobertura. Assistência ainda para perca de documento, perda de documento, desculpa. Passagem aérea para acompanhante e estadia para acompanhante. Essas duas coberturas são importantíssimas para longa estadia, para quem está indo viajar sozinho, para estudantes, longa estadia e para quem viaja sozinho. Por quê? O cliente viajou, teve um acidente, ficou doente, sei lá, internou. Por uma exigência médica, é necessário que tenham um familiar acompanhando. Imagina o custo de uma passagem de última hora. Vocês conhecem o custo de uma passagem de última hora. Então, para esses casos, é importante que o seguro tenha essas duas coberturas, que vai ajudar na contratação dessa passagem aérea e na estadia desse acompanhante. Inclusive, essas duas coberturas são obrigatórias para todos os bolsistas da CAPES, que é um programa do governo de bolsa de estudo no exterior. Então, quando é bolsista CAPES, eu já tenho que prestar atenção que o seguro tem que ter essas duas coberturas. Acompanhamento de menores. Aqui entra acompanhamento de menores e de idosos também. Então, por exemplo, sou uma tia, viajei com 10 sobrinhos. Um deles teve algum problema de saúde, tropeçou, caiu e não vai conseguir continuar mais a viagem. Vou ter que parar a viagem de todo mundo? Não. Tem esse seguro, essa cobertura é muito bacana. Acompanhamento de menores. Então, se eu estou viajando com várias pessoas ali, um se acidenta, o seguro ele te ajuda ali na contratação dessa passagem para esse responsável ir para o exterior e retornar, tanto com um menor ou quanto esse idoso. É muito bacana essa cobertura também. Transmissão de mensagem urgente, ainda tem coberturas tanto para cancelamento de viagem, gastos por atraso de voo, retorno antecipado e interrupção de viagem. Duas coberturas importantes também, indispensáveis para quem está indo fazer uma longa estadia. O que que é uma longa estadia? Sei lá, 60 dias, imagina no exterior, a possibilidade de você ter algum problema é muito maior. Então, já contratar um seguro que vai te ajudar na remarcação dessa passagem e em qualquer problema que você tenha. Tem a interrupção de viagem e tem o retorno antecipado. Interrupção de viagem, como por exemplo, um familiar meu morreu. E aí eu, de primeiro grau. Então, eu preciso dessa remarcação da viagem, vou comprovar ali que o meu pai, minha mãe morreu,
e eu vou conseguir ter esse valor para ajudar nessa remarcação da viagem. Ou um retorno antecipado. Então, eu sofri um acidente, eu não consigo mais continuar esta viagem, e aí eu vou fazer o tratamento no Brasil. O seguro viagem, ele é para urgências e para emergências, para que eu recupere a minha condição de saúde, para que ou eu continue a viagem, ou em casos de tratamento, eu tenha condições de retornar ao Brasil e fazer esse tratamento médico. Seguro viagem, ele não faz tratamento. Ele te recupera o estado de saúde para que ou você consiga prosseguir a viagem, ou, em casos de acidente, que você tenha condições médicas de realmente retornar ao Brasil e continuar o tratamento aqui. E ainda tem outras coberturas, como prática de esportes, e aí entre as práticas de esportes, nós temos seguros que cobrem práticas de esportes amadoras, coberturas de práticas de esportes que é amadoras, mas vou participar de alguma competição ou de algum campeonato, mesmo que de forma amadora, aí já é um outro seguro específico. E eu tenho um seguro ainda para quem para esportistas profissionais que vão participar de campeonatos, que vai ter algum tipo de remuneração, algum tipo de prêmio. Então, para cada tipo de esporte, eu vou ter uma seguradora indicada. E é o que eu falo, gente, não tem a melhor seguradora. Existe o melhor seguro para o caso específico, para aquela viagem específica. Não existe um seguro que vai cobrir todas as condições. Existe um seguro que vai atender o seu cliente da melhor forma para aquela viagem. Além disso, o seguro ainda tem assistência jurídica em caso de acidente de trânsito e também ajuda ali na remessa para pagamento de fiança judicial. Uau, acabei. Gente, vocês conheciam que o seguro tinha todas essas coberturas? Alan, libera um pouco o microfone para o pessoal falar que eu vou tomar até uma água depois desse tanto de cobertura. Já tá liberado já, pessoal. Podem abrir se quiserem. Gente, eu vou abrir agora um pouco para dúvida sobre cobertura. Sobre essas coberturas que eu falei com vocês. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essas coberturas? Tranquilo? Nenhuma dúvida sobre essas coberturas? Vocês já conheciam, gente, esse tanto de cobertura que o seguro tem? Agora imagina, R$ 13 por dia para ter esse tanto de cobertura. Olha quantos imprevistos realmente que o seguro ele consegue minimizar a perda ali daquele cliente, resolver o problema do nosso cliente. Eu falo que vender o seguro viagem é cuidar do seu cliente, cuidar da saúde do seu cliente, cuidar da saúde financeira do seu cliente. Então, assim, não vale a pena realmente viajar sem seguro viagem. Sobre fazer a cotação, gente, ficou alguma dúvida de como que eu realizo a cotação? Eu agora vou realizar a cotação com desconto aplicado, tá? Então, olha só. Esse texto que eu fiz aqui para vocês é o texto como eu mando para o meu cliente. Na hora de contratar, eu posso aplicar o desconto e eu vou gerar o link de pagamento, tá? Então, olha só. Então, aqui eu fiz a minha cotação, vou aplicar todo o meu desconto, ó. Então, tá vendo aqui, ó, R$ 13 por dia. Então, o seguro tá dando aqui no Pix 110. Olha só, de acordo com o que eu vou aplicando o desconto, ó, como que já vai mudando o valor aqui embaixo. Então, apliquei 30% de desconto. O limite que ele deixa aqui é os 30%. Então, eu já faço essa contratação com esse desconto aplicado. Então, eu pego a minha comissão em forma de desconto. Só entrando um pouquinho mais em filtro, gente, o sistema ele consegue filtrar tudo para vocês. Então, eu quero escolher um seguro por alguma seguradora específica. Então, a nossa plataforma, ela dá acesso para vocês a todas as melhores seguradoras do mercado. Então, nós trabalhamos com a Affinity, a Assistcard, Cyclic, Cores, GTA, a Hero, Intermac, ITA, Microevo Assist, Universal e a Welcome. Então, todas as melhores seguradoras. Então, quando você for fazer alguma cotação específica, você também já consegue selecionar, não, eu quero uma cotação desta seguradora. Então, você consegue selecionar aqui qual é a seguradora. Consigo também já fazer
a seleção. Ah, não, esse meu cliente, vai praticar um esporte profissional. Então, eu clico nessa opção aqui e o sistema já vai te mostrar apenas os seguros que cobrem esportes profissionais. Eu quero um seguro que esse meu cliente quer danos à mala, então ele já vai mostrar aqui só os seguros que tenham essa cobertura. Eu quero ver os seguros que são a partir já de 75 anos, a partir de 85 anos. Nós temos seguros para até 99 anos. E aqui também tem a opção de você selecionar os seguros de acordo com DMH, despesas médicas hospitalares. Então, um mínimo de 15 ou um mínimo de 30. Eu quero só ver as opções a mínimo de 100. E por que que tem esse tanto de filtro, gente? Porque olha só, eu fiz uma cotação básica aqui. Olha a quantidade de seguros que me apareceu. Olha na tela aqui. Seguros encontrados, 66 opções. São muitas opções. Então, a gente consegue realmente direcionar para o nosso cliente de acordo com a necessidade. Lisa, qual que são os seguros que você indica quando não tem nenhuma observação? Você pode se guiar por esses que ficam fixados como o melhor custo-benefício. Quando eu selecionei aqui nessa cotação, eu coloquei uma pessoa de 40 anos e uma pessoa de 66 anos. E aí ele me mostrou apenas os planos que atendem essas duas idades. O que não é indicado. Se você quiser realmente economizar, você já pega o seguro, por exemplo, para 40, quando eu vou refazer essa busca, vai me mostrar, ó, a gente estava ali com 66 opções, né, de seguros. Agora eu estou refazendo ela só para uma pessoa abaixo. Olha quantas opções que vão aparecer aqui para gente. 86 seguros. E tá vendo o ITA? Ele aparece aqui como um melhor custo-benefício. E ele não apareceu para mim quando eu fiz aquela outra cotação, porque esse é um seguro, ó, que ele atende apenas até 65 anos. Então ele não apareceu naquela outra cotação, porque eu tinha colocado as duas idades. Então ele só mostrou para mim um seguro que atendesse as duas idades. Então, nesse caso, qual seria o ideal? Eu venderia para o cliente o ITA, que é uma cobertura maior, e se ele estivesse procurando por custo-benefício, eu venderia apenas para essa pessoa acima o My Travel 40. Então, eu só pagaria mais caro, só pagaria um seguro com agravo, né? No My Travel 40. No ITA, que seria a melhor opção, ele teria uma cobertura maior. Entenderam essa diferença de idade? Então, na hora de fazer a cotação, o ideal, é muito mais fácil, é a forma que você consegue economizar na contratação é fazer essa cotação com as idades separadas. Beleza, selecionei o produto, coloquei aqui então, vou fazer a contratação. Sua agência, eu vou fazer a cotação já com os 30% aplicado. Cliquei ali, checkout. Nessa parte de checkout, eu posso fazer as duas formas. Vou copiar esse link desta forma que está e mando para o meu cliente. Como que fica para o cliente? Olha só, para finalizar é bem simples, é só preencher o link. Só selecionei e cliquei em checkout. Ele já gerou o texto todo pronto para mim. Preencher o link com nome, sobrenome, CPF, data de nascimento, colocar um endereço e finalizar a compra. Aí aparece o link, o seu cliente vai finalizar por esse link e você vai ter os 30% de desconto, ok? Não, Lisa, sou eu que vou fazer o pagamento. Então eu vou colocar aqui 20. Por que que eu coloco 20 e não 30 direto? Porque ele só consegue ler quando eu clico aqui no botãozinho. Então, em vez de eu ficar clicando um por um, eu coloco 29 e clico só na última vez. Então, eu já coloquei aqui os meus 30%. Clico em buscar cupom, gente, não pode esquecer, tá? Buscou o cupom, aí sim, ó, ele lê o cupom, aí eu vou copiar, aí eu não vou no segundo link, aí eu vou nesse primeiro. E aí eu coloco aqui já no meu navegador e vou realizar o pagamento para o meu cliente com os 30% da minha comissão já aplicado. Vou colocar o nome do meu cliente, o sobrenome, CPF, a data de nascimento, o endereço. Se for o pagamento no Pix, ele já vai recalcular aqui ainda com mais 5, quer dizer que além dos seus 30% de comissão, se você pagar ainda no Pix, você tem mais 5% de desconto.
Então, ele já calculou os 30 menos os 5%, ou, se eu quiser pagar em 12 vezes e cobrar à vista do meu cliente, pode também. Seleciono o crédito, seleciono aqui 12 vezes sem juros, coloco aqui os meus dados, clico em pagar. Dúvidas sobre a forma de finalizar o seguro? Tranquilo? Sobre a contratação do seguro, gente, ficou alguma dúvida? Como eu faço a cotação e como que eu faço a finalização do pagamento? Tá tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, adicionar passageiros. Então, olha só, eu fiz a cotação para uma pessoa. Posso adicionar mais passageiros ou preciso finalizar um por vez? Se o endereço for o mesmo e o plano for o mesmo, eu adiciono todo mundo aqui, ó. Então, olha aqui, adiciono. E aí ele vai fazendo, recalculando, ó, viajantes 3. Então, ele já faz o cálculo do valor para 3 pessoas, ó. Vou adicionando aqui. E é importante que a quantidade de campos que tem aqui habilitado seja realmente a quantidade de passageiros. Sobre Lívia, CPE, pode falar. você mencionou ali, para a gente conseguir um preço ainda mais barato, você tem idades diferentes, então você faria um contrato, um seguro só para o jovem, aí você vai, paga, finaliza e vai fazer um outro separado para a pessoa mais idosa. Essa, Exato. Eu tá. seleciono a melhor opção para cada idade. Não faz sentido eu pagar um plano mais caro porque vou para fazer um link só. Muito melhor eu pegar a melhor opção para cada idade. Porque assim você consegue ofertar para o seu cliente uma cobertura maior por um preço menor. Claro que tem alguns clientes que querem o mesmo seguro, mas são a gente aqui que trabalha com seguro o dia inteiro, são raríssimos os casos que preferem ter a mesma apólice, porque na hora do atendimento é individual. A apólice é individual, a assistência é individual. Então não faz essa diferença de ter a mesma seguradora, entende? Porque é individual. Então, assim, cada um ter a sua apólice não tem diferença. Cada um tá com uma seguradora diferente. Então é melhor você mostrar para o cliente. Eu mostro as duas opções. Olha, se você quiser ter a mesma seguradora, fica esse valor. Porque é essa seguradora que vai atender as duas idades. Se você quiser optar, como a pólice ela é individual, você pode optar para cada um ter a melhor opção de acordo com a sua idade. E eu mando a opção separada. E aí o cliente ele pode ali escolher. Essa seria a melhor forma. Aqui, CPF. Muitas pessoas acabam me perguntando o seguinte: ah, mas eu só tenho o passaporte do cliente. Exigência da SUSEP, gente. Ninguém consegue fazer nada com isso. É brasileiro, a contratação tem que ser por CPF. Não tem, ah, mas eu não posso passaporte. Já vi algumas seguradoras que emitem por passaporte. Emitem para receptivo, quando é estrangeiro. Então, no caso do estrangeiro, que é o seguro receptivo, a gente consegue fazer a contratação com passaporte ou com um documento de identidade, por exemplo, na Argentina, Uruguai, não precisa nem de passaporte, né, para vir para cá. Então, só com documentos de identidade a gente consegue fazer a emissão desse seguro. Mas se for brasileiro, tem que ser CPF. Ah, mas ele é um menor de idade. Eu consigo contratar com o CPF dos pais? Olha, não indico, só se for realmente menor de idade, sei lá, criança, porque hoje eu acho que as crianças já saem da maternidade com, com CPF, se eu não me engano. Então, assim, mas tem crianças com 15 anos que não têm identidade. Absurdo, a pessoa está viajando, não tem um passaporte ainda, mas tudo bem. Lisa, tem como? Assim, é um caso extraordinário. Tem. 15 anos, não tem um passaporte, a gente consegue emitir? Consegue, mas aí a gente tem que pedir autorização para a seguradora, tem que preencher o formulário, tem que encaminhar a solicitação para a seguradora tem que aprovar que a gente está fazendo um link com o responsável, que ele está viajando com o pai, que a gente vai emitir essa pólice com o CPF do pai. E aí, qualquer problema que ele tenha de reembolso,
a conta vai ser em nome daquele responsável. Então, é possível dar um trabalhinho a mais, mas consegue fazer essa contratação. Mas, via de regra, tem CPF, a gente vai emitir com o CPF daquela pessoa. Vou entrar aqui agora em casos de benefícios extras, tá? Da contratação do seguro viagem. A gente já falou sobre todas as coberturas que o seguro viagem tem. Além disso, hoje a gente tem vários benefícios extras. Quer dizer que, além de ter aquele atendimento na rede credenciada, hoje os seguros já têm também atendimento por telemedicina. Inclusive, hoje um dos planos mais vendidos é a MyTravel. E hoje a MyTravel, só para vocês terem a questão da credibilidade, da qualidade do seguro, a telemedicina é do Hospital Albert Einstein, que é o hospital mais renomado da América Latina. E quando você está no exterior, você não consegue fazer a compra de medicamentos com a mesma facilidade que a gente compra aqui no Brasil. Então, em casos mais simples, você ter essa comodidade é um benefício muito grande. Então, em casos simples, ele faz uma videoconferência com o médico e ele vai passar ali o medicamento, a receita dele é uma receita virtual, onde ele vai conseguir fazer a compra desse medicamento. Então, tem a telemedicina, também tem atendimento a domicílio. Então, em alguns casos, em algumas cidades, dependendo, se não precisar de nenhum exame, de algum diagnóstico mais complicado, então pode também dar ali aquela opção de ter médico a domicílio. Então, é enviado um médico e uma enfermeira para o hospital ou para a casa daquele cliente. Além do médico a domicílio, então telemedicina, médico a domicílio. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Bom, aí a gente entra nos benefícios extras, que já não são mais referentes à questão de saúde. Aí a gente tem, por exemplo, a MyTravel também, ela te dá um benefício de 10% de desconto em todas as compras feitas no Duty Free. Então, o passageiro tem um upgrade ali de categoria no Duty Free, onde ele vai ter 10% em todas as compras por 6 meses, mais descontos em aluguéis de carro e hospedagem também. Além disso, nos produtos internacionais, a MyTravel também tem um benefício extra que é R$ 250 de cashback para poder utilizar no aplicativo Vale Bônus. Isso é um ótimo argumento para vendas, gente. Tem muitos clientes que acabam não querendo contratar o seguro, porque falam, eu já tenho o seguro do cartão de crédito, ou eu estou bem de saúde, não tenho nenhum problema de saúde. Então você fala, olha, você vai resguardado caso qualquer problema, que o seguro não é só uma questão de saúde e que imprevistos acontecem, acidentes acontecem, e pode ficar tranquilo que você ainda vai ter o seu retorno do investimento garantido. Por quê? Além de tudo, de você estar tranquilo durante toda a sua viagem, por diversas coberturas que o seguro viagem tem, você ainda vai ter um valor de R$ 250 de cashback para você usar ali nos parceiros, no aplicativo Vale Bônus. Você vai ter o desconto de 10% nas suas compras feitas no Duty Free, e todo mundo que vai para o exterior gosta realmente de parar ali no Duty Free para poder comprar perfumes e bebidas, e enfim. Então, só esses descontos e cashback já vale ali o investimento no seguro viagem. Vocês conheciam esses benefícios? Sabiam já desses benefícios exclusivos também que o seguro viagem tem? Dúvidas sobre os benefícios? Vocês podem habilitar o microfone de vocês Fique à vontade, pessoal. Tá liberado aí ou para mandar vocês. também dúvidas aqui no chat. Pessoal, aqui no chat, a Teresa também, se eu não estou vendo aqui as perguntas, a Teresa também está respondendo aqui, me ajudando nas dúvidas, tá? Esse valor abaixo de 65 anos são todas as idades, inclusive bebê. Sim, não tem diferença em questão de bebê ou criança, o valor é o mesmo. Muito legal, bom para encaminhar para o cliente, só recebemos depois da utilização do seguro. Maravilha, gente. Agora eu quero repassar rapidinho para não me estender mais eu quero fazer a comparação do, do seguro viagem de uma empresa especializada para o seguro do cartão de crédito, porque é uma dúvida muito recorrente, tá? Então, primeira coisa, para o cliente ele ter direito ao seguro viagem do cartão de crédito, a primeira coisa que ele tem que estar ciente é que ele tem que contratar a passagem com o valor integral do cartão de crédito.
Contratei metade por milhas e metade eu paguei, vou ter direito ao seguro do cartão de crédito? Não. Está lá nos termos e condições. Para você ter direito, você tem que contratar o seguro, a sua passagem aérea, a passagem desta viagem, de forma integral com o cartão de crédito que você habilitou o seguro. Por exemplo, eu tenho um Santander. Eu habilitei, porque você faz essa habilitação anual, né? Do seguro do cartão de crédito. Eu habilitei com o meu Visa. Comprei minha passagem com o meu cartão Master. Vou ter direito a essa cobertura? Não. Não, Lisa, posso ficar tranquilo que eu habilitei um seguro para o Master e habilitei um para o Visa. Ótimo. Aí não vai ter erro. Mas, se eu lembrei de habilitar realmente, outra questão. Você não pode, porque muitas agências acabam vendendo a passagem aérea para o cliente por milhas. Esse cliente vai ter direito ao seguro do cartão de crédito? Não, porque ele contratou a passagem desta viagem por milhas. Não vai ter cobertura do cartão de crédito. Então, se ele vai contratar com a agência, da forma que ele for contratar, se o marido vai pagar essa passagem, não importa. Para ele ter direito ao seguro ou viagem, daquela viagem, ele tem que comprar a passagem com aquele cartão. Primeira coisa que já derruba muita gente, que muita gente usa milhas. Segunda coisa, o seguro do cartão de crédito, vamos colocar aí um black, um top, ele vai ter uma cobertura de 200 mil dólares, 200 mil reais de cobertura. Para você ter direito a esse reembolso, porque a rede credenciada do seguro do cartão de crédito ela é mínima, ou você vai ter que se deslocar longas distâncias para uma rede credenciada, ou você vai trabalhar por reembolso. 90% dos casos dos clientes do seguro do cartão de crédito é por reembolso. Para você ter direito ao reembolso, você tem que pagar integralmente a despesa desse hospital com o seguro que você emitiu essa passagem. Então, beleza, emiti a minha passagem com o meu cartão Visa. Eu tenho que pagar essa despesa com essa mesma bandeira. Eu não posso usar bandeiras diferentes. Se eu tiver uma conta no meu hospital de, sei lá, 100 mil reais, mas eu tinha de limite no meu cartão de crédito naquele momento apenas 50 mil reais. Bom, são poucas pessoas que têm um limite acima de 200 mil reais. Eu só vou ter direito de reembolso, nesse caso, o valor que eu paguei com este cartão, com essa bandeira. Então, se eu tinha 50 mil reais de limite, eu vou pagar os 50 mil reais e não importa se o valor ficou a mais, porque eu não vou ter reembolso desse outro valor, porque eu não paguei com o meu cartão de crédito. Aí que mora uma das principais pegadinhas. A pessoa ainda viaja tranquila, achando que tem o seguro do cartão de crédito, não vai se importar de não ter, de ir na rede credenciada que é longe, ou ela não vai se importar porque ela tem dinheiro e ela vai trabalhar com reembolso. Só que, beleza, eu vou estar tirando esse dinheiro, vou estar pagando com o seguro do meu cartão de crédito, eu tenho que ter um limite altíssimo. Se eu pagar em dinheiro ou com outro cartão, não vou ter esse reembolso e o processo ele é burocrático. Quando a gente entra no Reclame Aqui, eu falo que é o bendito barato que sai caro. Não vale a pena. O seguro do cartão de crédito é uma segunda opção. Por exemplo, você está indo para os Estados Unidos, você não quis contratar um seguro de 150 mil dólares, que é um seguro mais indicado, você tem ali o segurinho do cartão de crédito. Caso passar, você tem ainda, além de 60 mil do seguro especializado, você vai ter ainda o valor do seu cartão de crédito. É um a mais, porque não tem como você pensar em viajar só com o seguro do cartão de crédito. Limite a garantia, né, do seguro do cartão de crédito é 200 mil reais. Gente, 200 mil reais, vamos pensar para os Estados Unidos. 200 mil reais hoje é quanto? Em dólar. Quantos mil dólares? Faz uma conta rápida. 200 mil reais no dólar de hoje, uma média de 40 mil dólares. 40 mil dólares nos Estados Unidos, não dá para você entrar quase num hospital. São 2 estadias num hospital. Por um acidente, impossível. Então, para a pessoa que acha que está viajando com o seguro do cartão de crédito, é aquela grande pegadinha. Tem que habilitar no cartão certo, tem que comprar a passagem com integralmente com aquela bandeira, tem que pagar com o limite do cartão de crédito dela e depois ela vai passar por um processo de reembolso,
com documentações, que às vezes ela vai chegar no Brasil, esqueceu alguma documentação, e vai ficar pedindo documentação no exterior e pagar Sedex Internacional, Correio Internacional. Então, é muito complicado, realmente. O seguro que não cobre doença pré-existente, ou a doença do seguro, doença pré-existente, ela é pequena, não vai cobrir gestantes nem esportes. Então, os clientes, eles não sabem a diferença do seguro do cartão de crédito para um seguro específico e acaba optando por um seguro do cartão de crédito e só na hora que realmente precisa utilizar que vai ver a pegadinha que ele caiu. Inclusive, para os clientes que vão falar, ah, não, eu tenho um seguro do cartão de crédito, eu já mandei lá no grupo da SM, vou mandar novamente um vídeo onde eu falo todas essas comparações do seguro do cartão de crédito para o seguro especializado, para vocês poderem mandar para o cliente também na hora que algum cliente falarem para vocês. Mas assim, é importante também esse básicozinho, porque se o cliente comprou por milhas, já tem que explicar, olha, não vai ter direito. O seguro do cartão de crédito só tem direito quando você compra a passagem integralmente, né, com o cartão de crédito. Então, só isso já vai derrubar metade dos clientes que vão optar pelo seguro do cartão de crédito. Dúvidas sobre essa comparação? Posso passar para o próximo assunto? Gente, eu acho que eu já me estendi muito. Eu vou abrir para dúvidas, para a gente poder finalizar. Eu posso continuar mais uns 2, 3 tópicos. Vou deixar para vocês. Se vocês falarem que eu posso continuar, eu continuo aqui ainda. Isso que eu estou tentando resumir. E aí, gente, continua para. Deixa eu ver. Vocês estão aí? Tá todo mundo quietinho? Tem muita informação. Tem muita, Leandro. É muita informação. Olha, eu vou tentar só passar mais duas. Acho que só vamos absorver na gravação mesmo. É. Eu vou passar mais duas coisinhas. Eu vou tentar para a gente já poder finalizar. PNE, gente, uma questão muito. Continua. Obrigada, Tia Duarte. Olha, uma questão muito importante na hora da venda do seguro, que isso não tem como mesmo, gente. Passageiro no exterior. Passageiro já está no exterior e a gente emitiu um seguro para ele. Não vai ter cobertura. Tive um caso semana passada. O cliente, ele comprou o seguro viagem dele e ele já estava embarcando. Ele teve um sinistro e um dos documentos que a seguradora pede quando tem um sinistro é a passagem. Aí ele mandou a passagem dele e aí a seguradora viu lá que a data, o horário dele de embarque era mesmo horário de emissão e negou o atendimento dele. Aí ele entrou em contato conosco para pedir ajuda. E aí a gente conseguiu comprovar para a seguradora que ele não era um passageiro. Quando ele comprou, ele ainda não tinha embarcado por 10 minutos, mas salvou ele por causa de 10 minutos. Então a gente mandou para a seguradora os prints do horário do pagamento do seguro e o horário do print do pedido dele dentro do nosso painel, comprovando que quando ele comprou o seguro, ele não tinha embarcado. E aí ele conseguiu ter acesso à cobertura médica dele. Então, só do cliente ter embarcado, não precisa nem estar no exterior, não. Só dele ter embarcado, não é possível mais emitir um seguro sem autorização da seguradora. Ah, meu cliente já embarcou. Não vende. Não vende, porque se o cliente precisar utilizar, ele não vai ter cobertura. Depois que o cliente embarcou, só é possível. Você recomenda comprar com 2 dias antes de quantos? Olha, eu recomendo comprar o quanto antes, por causa das oscilações do dólar e das promoções. O cliente teve ali as datas, já faz a cotação, já garante ali o valor do seguro. Com quanta antecedência? Olha, eu consigo fazer as emissões de urgência aqui, a gente consegue mandar lá para o pós-venda. Uma emissão de urgência após o pagamento já ter sido realizado são 10 minutos. Mas a gente vai passar por esse perigo do cliente embarcar e não ter a pólice? Não. Então, eu indico pelo menos um dia de antecedência, para o cliente ficar tranquilo, viajar com a pólice em mãos, com o telefone da seguradora salvo, com toda
todo o passo a passo de atendimento já no telefone dele, com tudo tranquilo, porque no dia da viagem a gente já sabe que o cliente ele já está resolvendo 1000 coisas e é aquela correria. Então, eu não indico. Então, para o cliente que esqueceu, realmente está indo para o aeroporto, a gente consegue fazer essa venda, a gente consegue fazer essa emissão com urgência. Quanto tempo que a gente faz a emissão normalmente? A gente sempre pede 24 horas após o pagamento. Então, tem algumas agências, eu emiti agora. O cliente vai viajar em 2025. Eu já recebo a minha pólice daqui a 10 minutos? Não. No pós-venda, eles organizam a lista de pedidos por data de embarque. Então, eles vão seguindo ali as urgências. Então, primeiro eles vão emitindo ali as de data de hoje, de amanhã, para depois pegar os outros clientes. Então, o prazo máximo para você receber a sua pólice é de 24 horas úteis. Então, nesse prazo, você pode ficar tranquilo que você vai receber a pólice tanto por e-mail, tanto por WhatsApp, com tudo passo a passo de como que faz para solicitar o atendimento naquela seguradora e o WhatsApp salvo. É, Então, as urgências, vocês vão lá no grupo de vocês, todo mundo, todos os nossos parceiros já têm um grupo com as suas consultoras e falam, olha, eu estou emitindo um seguro agora. Meu cliente, ele está indo para o aeroporto, você me ajuda? Porque a consultora, ela vai pedir essa emissão com urgência. Então, ela vai lá no pós-venda, vai passar o pedido para primeiro lugar para que seja emitido antes do embarque, ok? Então, emissões com urgência só com as consultoras. É receptivo, que é o brasileiro que mora no exterior ou o estrangeiro que mora no exterior e que está vindo ao Brasil passar férias. Aí a gente vai verificar qual é a seguradora indicada para ele. Por exemplo, não, ele só tem identidade, não tem passaporte. Não, esse cliente já tem passaporte, eu já vou ter um leque maior de seguradoras que vai atender ele. E aí a gente vai então verificar o caso dele, qual que é a melhor seguradora. Receptivo, PNE, só com as consultoras, gente, não dá para contratar sozinho. É, outra dúvida muito recorrente de embarque. O meu cliente, ele mora no exterior e vai viajar para o exterior. Eu consigo fazer essa emissão? Consegue, mas tem que passar por autorização. Por regra da SUSEP, a gente só consegue fazer as emissões sem pedir autorização para a seguradora, sem deixar a seguradora ciente do caso, quando ou o embarque ou o desembarque é aqui no Brasil. Quando eu tenho um brasileiro que está no exterior e que vai viajar para o exterior, eu tenho que pedir autorização para a seguradora. Eu vou mandar então essa cartinha de próprio punho, informando ali, a cliente vai fazer, né? Mandar para a seguradora dizendo que ela tem boas condições no momento, não precisa de atendimento médico no momento. A seguradora vai aprovar ou não. Dentre as situações do passageiro no exterior, nós vamos ter várias, como por exemplo, eu tenho a melhor opção de custo-benefício, que hoje é a MyTravel. Se a MyTravel ela nega, eu tento ali na Cores. A Cores é a mais rápida, ela tem uma aprovação mais. Em questão de horas, eu já consigo a aprovação da Cores para poder fazer essa emissão. É um produto mais completo, em questão, eles já pedem para um passageiro no exterior só as categorias Max e VIP para esse cliente e tem um mínimo de US$ 60.000. Não consegui autorização nem com a MyTravel, nem com a Cores, eu vou ali tentar com. Tentar não, já é certo. Com a Assistcard, a Assistcard tem um produto específico que chama produto EXT, que é exterior. Então, é um produto específico, não é qualquer produto que atende, mas esse produto específico, eu não preciso pedir autorização para a seguradora, não preciso fazer essa carta, não vai ter carência, porque a Cores e a MyTravel vai ter carência para esse atendimento, para iniciar a vigência desse seguro. A Assistcard, ela vai ter só uma carência de 72 horas. 72, mas eu não passo por aprovação, mas para atendimento, ele vai ter uma franquia de utilização de US$ 100 para cada utilização médica. Então, eu deixo ela realmente como a última opção. Quando eu não consigo nenhuma autorização, porque a seguradora vai analisar o sinistro, a sinistralidade, a possibilidade, né? Vai analisar a idade, vai analisar destino, vai analisar tudo para fazer essa aprovação. Então, se eu não consigo aprovação com nenhuma seguradora, aí sim vem essa opção da Assistcard, que não precisa passar por aprovação, é rápido e eu consigo fazer a emissão imediatamente, sem passar aí por nenhum processo. Então, esse é passageiro no exterior e entra nesse caso passageiro que já embarcou. Receptivo também já falei. Seguro do cartão. Hã?
Já falei também da data do retorno, que é indicado sempre 1 a 2 dias depois. Dúvidas, Tereza, me ajuda aí com dúvidas frequentes, alguma coisa que eu tenha esquecido, que são tantas coisas que eu posso deixar aí alguma coisa. Ah, Multitrip. Gente, Multitrip é um seguro muito bom para vocês venderem, principalmente corporativo, alguma pessoa que já viaja sempre a negócios. É uma excelente venda. Deixa eu só parar aqui de compartilhar minha tela, deixa eu ver. É, acho que foi, agora foi. O Multitrip, ele é um seguro que ele vai cobrir diversas viagens desse cliente sem ele ter que avisar a seguradora e de uma forma muito econômica. Se esse cliente ele costuma viajar de 2 a 3 vezes por ano, a melhor forma do seguro é o Multitrip. O Multitrip é um seguro anual, é uma cobertura mundial e ele vai cobrir todas as viagens dele. Então, por exemplo, eu tenho um seguro Multitrip 30, que é 30 dias. Então, ele vai cobrir os 30 primeiros dias de cada viagem. Eu tenho um Multitrip de 60 dias, que ele vai cobrir os 60 primeiros dias de cada viagem e o de 90 dias de cada primeira viagem. O mais vendido é o de 30 dias. Então, se eu tenho um cliente que já viaja mais de 3 vezes por ano, a melhor opção para esse cliente é um Multitrip. Olha que venda legal. É uma venda recorrente. Você vende ali todo final, depois de um ano, você já liga para o seu cliente, olha, seu seguro está acabando. Vamos contratar um novo seguro? Então, para o meu cliente, que ele já viaja sempre, eu vou indicar para ele um Multitrip. E o seguro do Multitrip, ele é o seguro, o valor dele é mais ou menos de com 2 viagens, 2, 3 viagens, eu já quito esse valor, já garante. É um seguro que a gente fala que é um desconto de 60% para os viajantes recorrentes. Deixa eu ver aqui. A Tereza até fez aqui para a gente uma cotação. Deixa eu ver aqui. Ô Mari, se você também estiver ouvindo, para a gente poder entrar em algumas dúvidas também recorrentes de agência, se você puder me ajudar. Ó, Multitrip, 30 dias. É um seguro chamado VIP, que é um seguro dos mais completos que tem, com cobertura mundo, com a cobertura de 30 primeiros dias, você vai sair um valor de R$ 2.200 para todas as viagens. Então, ele pode fazer, sei lá, 10 viagens. Pode fazer quantas viagens ele quiser, não tem limite. E ele não vai precisar avisar a seguradora que ele está embarcando, quando que é a viagem dele. Então, para corporativo, para aqueles clientes que já viajam a negócio, é o melhor seguro que existe. E para todo cliente que tem já esse perfil de viagem de mais 3 vezes no ano, é o seguro mais indicado. Ele vai economizar realmente muito dinheiro e é uma venda recorrente. Para clientes que são estudantes, eu já também não indico vocês contratarem sozinho no site, porque aí já entra algumas exigências e a gente tem que conhecer a exigência da faculdade, do continente, do tipo de se o cliente é bolsista, tipo de visto que ele tem. Por exemplo, um cliente que é um visto F1, que é o visto estudante dos Estados Unidos, ele já tem que ter um seguro com US$ 100.000 de cobertura, ele tem que ter repatriação de US$ 50.000, ele tem que ter traslado médico. Se ele for um bolsista da CAPES, além de tudo isso, de ter esses US$ 100.000 de traslado médico e traslado funerário, ele tem que ter acompanhamento em caso de internação e passagem aérea também para esse acompanhante. Então, se é bolsista, que é o visto J1, já é diferente. E se for bolsista com dependente, aí o dependente ele tem que contratar um outro seguro, porque ele não tem comprovação de estudo. Só entra nesse seguro de estudante quem está matriculado. Quem não está matriculado, apesar de ter um visto estudante, ele não tem direito a essa tarifa, que é uma tarifa diferenciada, muito mais em conta. Então, para a tarifa estudante, somente a pessoa que está matriculada, os dependentes, como por exemplo, tem muitos clientes que estão indo fazer doutorado, vai com a família toda para o exterior, ele contrata um seguro de estudante, os outros, eu também tenho um seguro com essas mesmas coberturas que são obrigatórias, mas já é uma outra seguradora. Então,
Estudante já entra em contato conosco para poder contar para a gente qual que é o continente, qual que é o perfil desse cliente, se é bolsista, se não é bolsista, para a gente verificar e te ajudar, mostrar ali o que pode e o que não pode para aquele cliente. Bom, eu acho que só para finalizar, um pouquinho que eu já tinha falado, que é o Tratado de Schengen, que é obrigatório. Então, o que é o Tratado de Schengen? Muita gente sabe ali do tratado, mas não sabe o que que é. Então, para os turistas que vão para a Europa, é obrigatório essa contratação do seguro viagem, com no mínimo 30 mil euros, traslado e regresso sanitário. É obrigatório que tenha essas coberturas com no mínimo este valor, tá? Então, por quê? No exterior, não é só no continente europeu, nesse caso, não existe medicina gratuita para turistas. Acabava que, o que que acontecia? Que os turistas iam para a Europa, não tinham condições de arcar com os gastos médicos, ou acontecia um acidente, ele não tinha condições de retornar ao Brasil, ou ele falecia e a família não tinha condições de trazer esse corpo de volta. Então aí veio o Tratado de Schengen, que te dá livre acesso aos continentes europeus, mas você tem que comprovar ali no ato para a imigração que você tem uma seguradora, que caso aconteça qualquer problema com você, essa seguradora vai arcar com esses riscos. Então, esse é o seguro que atende o Tratado de Schengen. Gente, eu tenho mais tópicos aqui, mas eu vou encerrar, que aí já deu 2 horas de live. Espero ter esclarecido as principais dúvidas aí de como realizar a cotação, de como mandar esses textos para o cliente, de como aplicar o desconto no link e um pouquinho também sobre todos os seguros e as opções que nós temos aí no mercado. Espero que realmente que vocês tenham gostado. Me perdoem essas quedas aqui que eu tive do computador, eu tive que trocar de computador. É, essa é a nossa segunda live, para quem não participou da primeira, eu tentei também, são assuntos diferentes. A live ficou gravada. Essa live também, para quem não pôde participar ou tem tantas informações, também vai estar gravada, vocês também vão ter acesso lá no portal da ASM. Deixa eu ver, José Duarte mandou aqui. Quem tem o passaporte europeu tem alguma diferença com o tratado? Ainda assim é considerado turista? Eu acredito que quem tem já o passaporte já não tem esse mesmo problema. Ele já é considerado um cidadão europeu. Então ele não precisa já apresentar o seguro. O seguro realmente é para o estrangeiro, né? E o para quem já tem o passaporte já é fugiu a palavra, já é o cidadão europeu, então não precisa. Dúvidas? Ah, gente, até entrando aqui ainda na dúvida, mesmo ele sendo considerado cidadão europeu, ele vai ter que pagar pelo atendimento. Então, assim, não é obrigatório, mas ele vai ter que pagar pelo atendimento do mesmo jeito. Não existe atendimento gratuito, né? Então, você tem que ir ali no hospital. Lá existe o PB4, para você ter acesso ao PB4, você tem que tirar essa autorização. Então, você vai pagar pelo atendimento do mesmo jeito. Então, você é importante que você não vai ser obrigatório na imigração, mas você vai ter que pagar pelo atendimento. Então, é indicada a contratação do mesmo jeito. Dúvidas? Podemos encerrar? Mais alguma Ah, dúvida aí? gente, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Esse foi nosso segundo bate-papo. Espero ainda marcar outros. Como vocês viram, são muitos assuntos, são muitos tópicos para a gente poder abordar. Mas no dia a dia, gente, realmente contem conosco. Cada um de vocês tem um grupo ali com as consultoras. E o que vocês precisarem é só me chamar. Eu tô em todos os grupos, eu tô junto ali. Então, nas cotações, no dia a dia, nessas tarefas mais operacionais, elas vão estar ali ajudando vocês em questão de dúvidas. Vocês podem me marcar que eu vou lá no grupo e ajudo vocês também. Ok? Muito obrigada, Alan.